Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita e o estudo dessa semana vai ser o capítulo 10, As ocupações e missões dos espíritos. Mas antes de darmos início às reflexões dessa semana, vamos iniciando a abertura com a prece. Agradecemos a Deus, o nosso Criador, o nosso Pai da vida, que é justo e é bom, nos ofertando a oportunidade do recomeço a cada dia, a oportunidade de progredir, de ampliar os nossos conhecimentos, de buscar incessantemente o entendimento e a compreensão de que somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, portanto, estamos conectados à lei do amor. E assim, através da compreensão, da prática da caridade, vamos crescendo no nosso propósito, na nossa evolução espiritual. E o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, nos trouxe o caminho a seguir através do seu Evangelho de amor. Vamos ampliando a nossa capacidade de compreender e amar, de seguir firmes na nossa jornada, no nosso caminho, sempre envolvidos por pensamentos positivos, pensamentos amorosos. A nossa caminhada vai se tornando mais leve, mais assertiva e mais serena. E agradecemos também ao Espírito Protetor, esse mentor que caminha ao nosso lado, sempre a nos auxiliar, a nos inspirar, a trajetória da nossa jornada. E assim, nessa comunhão de pensamentos amorosos, vamos também pedindo para o nosso lar toda essa ambiência favorável, para que possamos ter a compreensão dos estudos. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos as reflexões da semana. Então, nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo é o número 10, a ocupação e missões dos espíritos. Então aqui já já passamos por alguns itens, já temos a compreensão do que são essas ocupações, que todos nós auxiliamos para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus. Então todos os espíritos, eles têm deveres a cumprir, Todos, indistintamente, desde o mais adiantado até aqueles ainda como nós, que temos as nossas imperfeições, nós temos ocupações contínuas, mesmo na erraticidade, no plano espiritual, temos as nossas ocupações, enquanto espíritos. Na questão número 563, Kardec pergunta aos benfeitores. Nós temos que ler ela completa para entender o que vai perguntar no item número A dessa questão. Então, ele pergunta aos benfeitores:
As ocupações dos espíritos são incessantes? E eles respondem: incessante, sim, se se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento, mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer pela consciência que eles têm de serem úteis. Então aqui nós estamos estudando, né, a ocupação dos espíritos no plano espiritual. E aqui Kardec está perguntando se essa ocupação ela é incessante, se ela ocorre o tempo todo, e eles respondem que sim, porque essas ocupações elas estão atreladas ao pensamento, e o pensamento, né, do espírito ele está ativo o tempo todo. Então o espírito ele vive pela essa consciência, pelo pensamento. E aí ele faz uma ressalva, né, que aqui eles vêm nos diferenciar o que se entende por essas ocupações. Então aqui os benfeitores, eles estão nos instruindo que as ocupações não são somente as ocupações físicas, né? Essas que nós estamos aqui acostumados no nosso mundo material. Aqui nós temos as ocupações que seriam os nossos trabalhos, né? As coisas que a gente faz, os trabalhos de todas as formas, né? Vamos dar um exemplo, né? É um pedreiro que tem que se movimentar, que ele tem que fazer um esforço físico, né? Ele tem que levantar uma parede, ele tem que colocar um telhado, ele tem que assentar uma porta, né? E vários outros trabalhos aqui que são braçais, né? A gente vai se movimentando, a gente se desloca mesmo para ir para um trabalho intelectual, a gente tem ali um trabalho braçal, né? Mesmo que for num ambiente administrativo, a gente tem ali que digitar, a gente tem que se movimentar e fazer várias coisas, né? Carregar compras, dirigir. Então são vários trabalhos que nós temos aqui no mundo material que está atrelado a essa coisa física, né? Do braçal, do movimento, que também tem o intelectual junto com isso, mas as ocupações que nós estamos falando é diferente disso, porque lá no plano espiritual, o pensamento, né, essa consciência do espírito, esse pensamento, ele está ativo o tempo todo, e isso também é uma ocupação. Porque lá, né, enquanto estamos pensando, nós estamos nos ocupando, refletindo, estudando, ampliando, né, a nossa compreensão das coisas, estamos crescendo. Então, essa lei do trabalho, ela se faz presente, né, também nesses mundos evoluídos, né, nesses mundos avançados, porque ela está atrelada ao nível intelectual e não a essa ocupação braçal e física que nós estamos acostumados. Mas nem por isso deixa de ser um trabalho, né? Porque esse pensar, ele envolve grandes responsabilidades. Então aí a gente tá explicando o que esses espíritos mais evoluídos têm de ocupação. E aí ele pergunta, né, no segundo questionamento da mesma questão, isso também se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo para os espíritos inferiores? Então a gente explicou tudo isso para chegar nessa questão dos inferiores, se eles também têm as ocupações. E eles respondem: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao aprendiz e ao ignorante
os trabalhos do homem de inteligência. Então aqui eles respondem que sim, mesmo os espíritos inferiores, eles têm ocupação, mas essas ocupações, elas são apropriadas à sua condição ainda pequena de inferioridade, mas eles também têm ocupações. Então todos os espíritos foram criados por Deus para progredir e para colaborar na harmonia do universo. Então, todos contribuem na obra da criação, só que tudo é compatível com a evolução de cada espírito, né? Como já dissemos anteriormente. Mesmo aqueles que têm essa condição de inferioridade, eles também têm uma atribuição, eles também têm um papel dentro daquilo que eles podem compreender naquele momento, e aqui ele faz uma comparação, que cada um tem uma ocupação apropriada. Então não se confia, né, aos grandes trabalhos que envolve uma inteligência, uma compreensão, aqueles que ainda são aprendizes. Então, para aqueles que ainda são aprendizes, aqueles que ainda estão, né, na falta do conhecimento, eles vão ter as ocupações em detrimento àquilo que eles conseguem alcançar. Mas todos, sim, eles têm essas ocupações, porque todos foram criados para o progresso, né? E todos vão progredirem para que sejam colaboradores, né, na obra de Deus. E na próxima questão, na 564, Kardec pergunta: entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem com coisa alguma? E eles respondem: sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmo, mas essa ociosidade ela pesa, cedo ou tarde. O desejo de avançar lhe faz experimentar a necessidade da atividade, e eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmo e do seu livre arbítrio, pois na sua origem são como crianças que acabam de nascer e agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Então aqui Kardec está perguntando, né, se aqueles mais, né, ociosos, que estão muito enraigados nessa condição da ociosidade, eles não vão se ocupar com coisa alguma? E eles falam que sim, realmente tem esses ociosos, né, que insistem em ficar nessa condição. Mas mesmo os espíritos, né, que ainda se conservam nessa condição, eles vão desejar sair dessa condição. Eles vão desejar caminhar, progredir, evoluir. Por que que isso acontece, né? Porque Deus nos criou para a perfeição e felicidade, né? Então a lei do progresso, que é uma lei de Deus, né? Ela se encontra presente em todo o universo e se encontra presente dentro de nós também, né? É como se fosse um germe ali, uma centelha divina que vai florescer em algum momento, vai despertar dentro de nós para que a gente se movimente, para que a gente se coloque a trabalho, né? Então nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós seremos perfeitos, né? Essa é a nossa destinação. Então vamos, né, sair dessa ociosidade, né, desse egoísmo que nos impede de fazer o bem, né, em prol do outro, da sociedade, da humanidade. Então chega um momento, né, que essa ociosidade ela vai pesar para o espírito,
né? Então, uma hora ele vai despertar, porque ele cansa, né? O espírito cansa de viver naquela mesmice e ele vai vendo, né, as outras pessoas progredindo, avançando, e que isso traz um bem imenso, que isso traz uma felicidade, e eles vão ter essa vontade, esse desejo de se tornar mais útil, né? Então, à medida que o espírito vai avançando, ele vai alcançando um ponto, né, de consciência dentro de si mesmo. Ele vai despertando e ele vai percebendo que tem alguma coisa ali que é aquele tal vazio existencial, né? Chega uma hora que esse vazio existencial vai empurrando o ser humano para despertar para alguma coisa, para buscar alguma coisa que preencha aquele vazio. E o que é esse vazio existencial? Né? Essa centelha divina que está ali tentando eclodir, tentando entender o que está me afligindo, por que eu não consigo ser feliz, né? Muitas vezes, se a gente fizer um comparativo com o mundo que a gente vive, né? Porque o mundo aqui que a gente vive nada mais é do que o reflexo, né? Desse estudo constante que nós estamos, quando a gente reencarna e a gente volta aqui para a nossa tarefa, né? Para o nosso desenvolvimento aqui no mundo material, é porque a gente estudou, a gente refletiu lá no plano espiritual, a gente lá ativou a nossa consciência, a gente aprendeu muitas coisas, e aí a gente volta para cá, né, para colocar em prática, para estagiar. E a gente vem com essa compreensão de que a gente precisa se melhorar, que a gente precisa avançar e que a gente precisa progredir. Então, nós voltamos, estamos aqui, e nesses embates, né, nas ocupações do mundo material, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso trabalho, a nossa família, né, toda essa tarefa que nós temos aqui, os compromissos do mundo material, sabemos que se não buscarmos ali um alimento espiritual, a compreensão de que somos espíritos imortais e que estamos aqui para desenvolver o melhor de nós, né, para ajudar o próximo, para viver nessa consciência, né, seremos como se fossem pessoas ocas, né, vazias. Então, é aí que a nossa condição de querer sair da ociosidade, buscar essa compreensão, buscar essa alegria de auxiliar, de ser caridoso, de ser uma mão amiga, né? Aquele que oferece algum recurso, um lenitivo, uma assistência, seja numa palavra, seja num gesto, seja num abraço. Todos nós, um dia, teremos essa compreensão. É isso que vai nos tirando da ociosidade. E assim vamos despertando, né, para a nossa verdadeira condição de caminhar no progresso, que estamos atrelados a essa ordem do progresso, né, nessa lei natural, e que todos nós progrediremos. E assim teremos a compreensão de que realmente alcançaremos nessa felicidade, a alegria, né, de compartilhar, de desenvolver. Então precisamos de coragem. Não podemos nos deixar vencer pelas adversidades, pelas dores. É porque sabemos que tudo isso são os desafios, né, que nós vamos enfrentando e vamos nos fortalecendo. E assim vamos buscando essa condição de progredir, de despertar e sair dessa ociosidade.
Então agradecemos por esse estudo, por essa compreensão que a doutrina nos traz e vamos juntos, continuando na nossa tarefa, que é desenvolver o amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.